Voltamos com o podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira, dia 12 de maio. Eu sou Fernando Rudnick e estou com nossas feras, as nossas lendas, Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Diversos assuntos aí para a gente comentar nessa edição do podcast, mas claro, aquele convite, não é inscrito ainda no canal do YouTube do 12 Esportes, clica no botão aí, se inscreve, compartilha sempre os podcasts do Carneiro Mafuz para sempre ficar ligado. E claro, deixa seu comentário, faça o programa com a gente, deixa o joinha também para a gente, porque é muito, muito importante mesmo. Meus amigos, rodada da Série B. Ainda tem jogos ainda nessa segunda-feira, vai terminar o complemento da rodada, mas Atlético e Curitiba já jogaram, o Atlético empatou num desespero total com a Chapecoense, o Curitiba perdeu do líder Goiás fora de casa e o Operário, olha só, o Operário venceu o Cuiabá em Cuiabá por 3-2 e agora está tudo igual, 10 pontos para os 3 paranaenses, Curitiba tem um saldo de gol um pouquinho melhor, e Atlético e Operário tem saldo negativo. Essa Série B aí, já o Atlético que estava na Série A já se deu conta que a Série B é pegada, é difícil, Carneiro? Olha, é um campeonato diferente e tecnicamente medíocre. Lamentavelmente, os nossos times começaram mal, os 3. O Operário agora se recuperou e igualou-se na pontuação com a dupla Atletiba. Mas a dupla Atletiba, em especial, é absolutamente decepcionante, com uma campanha beirando a mediocridade. Não estão preparados, clubes mal dirigidos no departamento de futebol. O Atlético pior, que já teve que trocar o treinador e ainda não encontrou o substituto para o Maurício Barbieri, que se não era lá um grande treinador, pelo menos estava fazendo a sua parte dentro de um elenco tecnicamente modesto, muito fraco, ao contrário do que dizem os dirigentes do clube. E o resultado é isso. O Atlético disputou nas 2 últimas rodadas 6 pontos e ganhou apenas 1. Perdeu 5 pontos dentro da Arena da Baixada. Coisa impensável há 3 anos atrás, porque o Atlético, nos últimos 7 anos, brilhou intensamente, com grandes times, grandes revelações, jogadores convocados para a seleção brasileira, títulos nacionais, títulos continentais, finalista de Copa do Brasil, Libertadores. Aí, com a decepção nos últimos anos, o Atlético vem decaindo desde 23. Fez uma má campanha, foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil dentro da Arena da Baixada. Fez uma campanha modesta e só conseguiu vaga para a Sul-Americana. Daí, em 2024, foi muito mal de novo, com um péssimo time, cheio de gringo, uma gastação sem controle da diretoria. E achou que estava tudo certo. Sim, né? Sempre acham, né? São prepotentes, né? E gastaram uma fortuna num time tecnicamente medíocre que acabou pagando o mico, o maior mico da história dessa atual diretoria do senhor Mário Celso Petralha, que foi cair para a Série B, foi ser rebaixado no ano do centenário. Pois eis que começa 2025 com os mesmos erros. Técnico fraco, time fraco e a torcida muito decepcionada. Augusto Mafuz, meu querido, e aí? Tudo isso há um elemento que interessa quem quer transformar o Atlético em SAF. Você não tenha nenhuma dúvida de que essa situação do Atlético é praticamente voluntária, proposital. O Mário Celso quer vender o Atlético, não adianta. Mas se não subir, não vende, né? Hã? Se não subir, não vende. Mas daí que é bom, porque daí cai o preço. E quanto menor o preço, é melhor para o Mário Celso Petralha. Ele instalou a teoria do caos dentro do Atlético. É a política da vida dele. Quanto pior, melhor. Ele sai mais fortalecido para os interesses dele. Tem que ver isso, tem que analisar isso. E o atleticano não analisa isso, não chega, não alcança esse fato e deveria alcançar. Você acha que esse movimento nosso, Atlético, vai não ajudar. É uma resposta a isso que você está falando? É uma resposta. É uma resposta. Eu quero dar parabéns para todos esses atleticanos que se uniram em associação, independente de nomes.
independente de nomes, porque o único requisito para integrar esta associação é ser atleticano. Precisa ser conselheiro, não precisa ser sócio, basta ser atleticano e vai ser o contraponto, vai aquilo que eu escrevi hoje. Essa associação, em prazo curto, vai exercer um poder e suprir o vazio que o Conselho Deliberativo não preenche. Mas você acha, Mafuz, que incorporando essa associação, ela pode exercer uma Claro pressão que maior? pode, a lei permite. Uma lei maior. Mas a lei dos esportes e o Estatuto do Torcedor permite, dão legitimidade. Uma coisa é você, isoladamente, um torcedor e buscar proteger o Atlético. Outra é uma associação. Entendeu? Eu acho que essa associação aí vai começar a provocar uma situação benéfica para o Clube Atlético Paranaense. Porque do jeito que está, não dá para continuar. Olha aqui, ó. Por que não veio o técnico ainda? O que o Petralha está esperando? Por que não veio um diretor de futebol? Dizem que vão contratar um diretor de futebol, que esse rapaz aí já vai voltar pro Júnior, o Possebon. Diz que vão contratar, mas por que se espera tanto tempo? Quer dizer, está perdendo tempo de treinamento, de reformulação do time. E agora tem uma semana inteira até o jogo contra o Vila Nova. Agora, essa irresponsabilidade do Departamento de Futebol do Atlético vem sendo denunciada aqui há muito tempo. Eu falo, a ausência de um diretor de futebol é inaceitável. Essa mania de não querer outorgar uma divisão de poderes, por exemplo, ou algo semelhante. Pois então, o que acontece? O Atlético, os jogadores tomam conta. Então o Atlético é refém dos jogadores. Agora, o próprio presidente Petralha admitiu que havia o que nós denunciamos no início do Campeonato Brasileiro passado, de que existiam grupos dentro do elenco. Panelas. As panelas, lembra que nós falamos? A panela dos jogadores nacionais e a panela dos estrangeiros. Depois, até na panela dos nacionais, ainda tinha uma subdivisão. Os jovens e os veteranos, que também não tinha conhecimento. Pois agora tem também. Por quê? Porque o Barbieri foi derrubado pelos jogadores. Porque a atuação na goleada inexplicável frente ao Botafogo de Ribeirão Preto, imagine, dentro da Arena da Baixada, coisa impensável há algum tempo, o Atlético tomar de 4 para um time de terceira categoria dentro de um campeonato brasileiro. Pois bem, estão admitindo a realidade. Por quê? Porque os jogadores que jogaram ou se autoescalaram, eu não sei qual é o procedimento, no jogo com a Chapecoense, o Atlético já teve uma outra performance de dedicação, de empenho, de busca. Mesmo assim, fracassou, porque só empatou em casa com a fraquíssima Chapecoense. Então a coisa está muito mal, viu? Eu estou achando que estão brincando muito com o futebol do Clube Atlético Paranaense. Não, mas o mais grave é que não existe intervenção de ninguém para tentar neutralizar essa situação. Agora, não vamos colocar no plural, Carneiro, sabe? É só o Mário Celso Petralha. Não tem mais ninguém. Ninguém manda, ninguém dá palpite, ele desconsidera tudo. É só o Mário Celso. Não adianta. Sim, pois ele não respeita nem os conselheiros. Na reunião do Conselho Deliberativo, ele manda calar a boca. Ele xinga de tudo. Nos xingou, né? Nos chamou de rato de rádio dentro de uma reunião no Conselho Deliberativo. Algo inaceitável, sob o ponto de vista de princípio de civilidade. Exatamente. Agora, o Atlético falou que vai contratar um diretor de futebol. Quer dizer, é um profissional que vem. A informação é que vai contratar um diretor de futebol. Mas onde é que tem isso no mercado? Eu não sei. Se não tem treinador competente, vai achar diretor de futebol? Eu tô achando complicado, hein? Olha aqui, ó. Do Atlético logo já vamos encerrar, mas tem um assunto aí que prova a falta de uma fiscalização dentro do poder do Petralha. O Mário Celso está reclamando agora, passou a reclamar e justificar que o Atlético pode encontrar problemas financeiros em razão, volta à velha
crise do Fomento ao Paraná, da dívida, de que o município de Curitiba ele não está vendendo potencial construtivo, não está emitindo e não está vendendo, cedendo os direitos de potencial construtivo sob determinado número de cotas que o Atlético adquiriu para pagar Fomento. Esse fato é verdadeiro. A prefeitura malandra, ao invés de vender o do Atlético, ele vende o potencial que vai fazer caixa, né? O seu caixa. Acontece que este problema vem desde 2015. Nós estamos falando de 10 anos atrás. Desde 2015. Eu entrei nos processos do Atlético e Fomento no final de semana, li tudo. Quer dizer, teve o acordo em razão da decisão do Tribunal de Contas. Por que o senhor Petralha, ao negociar com o município, não transferiu, não exigiu a transferência desse potencial, desses direitos do potencial construtivo para o Atlético ou para Fomento? Livrava-se da prefeitura. Agora não pode mais reclamar, porque ele, Petralha, negociou mal o caso. Não pode reclamar. Não pode reclamar e não pode usar como argumento para neutralizar a vida do clube. É isso que eu quero falar. Agora... Então a torcida, sócio e conselheiro, não acreditem quando o Petralha reclamar do problema da prefeitura. Eu gostaria de voltar a falar do time. Veja bem, pelo que nós observamos aí nas últimas partidas, ainda com o Barbieri, as necessidades. Então, não adianta trazer um diretor de futebol, um técnico. Precisa contratar reforços. Bastante. Precisa suprir as necessidades na ala direita, na ala esquerda, na zaga, primeiro volante, meia armador e um atacante. Porque não fiquem esperando o milagre dos veteranos, Juliano, Allan Kardec, Patrick, porque o futebol moderno está exigindo muito, eles não estão mais acompanhando. E as contratações foram muito frágeis. Há 2 meses o Luiz Fernando, que era um atacante e tal, não faz gol. Sim. Se bem que o Coelho passou 1 ano e 4 meses sem fazer gol e ficou dito pelo não dito. Então, meu amigo, é muita coisa acumulada, sabe? Mas, Carneiro, nessa questão aí de Série B, uma coisa fica na minha cabeça, assim, com uma dúvida tão grande. Com elencos tão parecidos, com um nível tão, né, mediano para baixo, a diferença são os técnicos. E hoje o Atlético não tem um técnico, o Curitiba está... Mas é que o campeonato é fraco. Você pode ver que nenhum clube assim se firma, se destaca, né, e se distancia, vamos dizer. Então, nós estamos chegando na metade do primeiro turno. Ainda há tempo da recuperação tanto do Atlético quanto do Curitiba e do Operário também. Sim. Porém, cada um tem as suas especificações, as suas tipificações de deficiências. Então, se houver uma boa leitura com pessoas competentes, que até o momento não vi, nem o CEO do futebol do Curitiba, nem quem, não sei se o Atlético, quem é que decide lá, além do presidente. Petralha. Não, além do presidente, mas que ele não entende de futebol. Mas não tem mais ninguém, Carneiro, não tem mais ninguém. O Operário está tentando corrigir as falhas que cometeu nas contratações dos reforços. Mas que precisam de 5 a 6 contratações, precisam Atlético e Curitiba. E o Mozart começa a sentir a pressão. Ele é ídolo da torcida, é um técnico de prestígio. Lembram-se quando ele assinou com o Curitiba, eu disse, ótimo para o Curitiba, problemático para o Mozart. Ele veio, um pouco por vaidade, um pouco por questão de gratidão, né, para ficar na cidade dele, junto à família, aos amigos, etc. Só que tem um preço, tem um custo. Futebol é resultado. Então o Curitiba não tem competência técnica de vencer fora. O Atlético não tem competência nem de vencer fora e agora nem em casa. Então é mais grave o problema. Mas o Mozart está começando a ficar preocupado. Tenho certeza disso, porque ele já viu que o elenco não é grande coisa. E o Curitiba fracassou no estadual, o Atlético foi um pouquinho mais adiante, e na Copa do Brasil, onde o Atlético ainda está, e o Operário também.
Então o Curitiba tem uma responsabilidade com a sua torcida, no meu modo de entender, muito grande. Ele precisa urgentemente de apresentar resultados. Quer ver só para esse do Atlético? Porque eu, tecnicamente, o Carneiro esgota o assunto, me deixa bem pequenininho. Mas então eu gosto dos bastidores. Pra você ter uma ideia como está a situação do Atlético, eu passei um ano inteiro aqui criticando o Márcio Lara. Pois vocês não... E se eu falar que hoje você tem alguém que ainda segura o pulso do clube, é o Márcio Lara dentro do Atlético. O Márcio Lara, eu tomei conhecimento, depois do rebaixamento, a cabeça dele virou um pandeiro, que a torcida xingando. Ele pegou e se afastou 3 semanas do Atlético. O clube virou parafuso. O clube, a parte financeira do clube, ele teve que voltar, interromper férias e voltar para o clube. Olha só em que situação o Atlético chegou. Entendeu? O Atlético, o termo que eu usei na coluna, o Petralha está derretendo o Atlético. Está derretendo. Eu quero te perguntar uma coisa, Mafuz. Na semana passada, a torcida organizada, os fanáticos, foi até a porta do CT buscar uma palavra com o Petralha. A reunião aconteceu no dia seguinte. O que prova que o Petralha não é o mesmo. Eu quero saber, o Petralha está fragilizado. Fragilizado. A partir do momento que ele recebeu a torcida, deu satisfação, coisa que ele se negava, era contra o princípio dele. Ele fez isso, está fragilizado ou ele mostrou que está querendo fazer média com a torcida para evitar a pressão, certo? É isso aí. Isso é uma prova de que ele não tem mais condições de continuar. Tinha que sair imediatamente do clube. Vocês comentaram aqui, né, sobre o período que o Atlético está sem técnico agora, né, desde a demissão do Barbieri, depois da derrota contra o Botafogo de Ribeirão. O João Correia aparentemente vai comandar o time contra o Vila Nova e depois contra o Brusque na Copa do Brasil. Tem jogo sábado e jogo terça. E daí vem o recesso. Como é que é o jogo? Quando? Jogo sábado contra o Vila Nova e depois jogo terça-feira contra o Brusque pela Copa do Brasil. Na outra semana. Isso, na semana, dia 17. Mas quais são os treinadores aí disponíveis no mercado? O futebol brasileiro está em crise, de CEO, de dirigente, de árbitro, de técnico e de jogador. O futebol brasileiro está numa crise. Depois que você assiste Barcelona e Real Madrid, você não quer mais ver futebol. Mas nós não podemos discutir, Carneiro, o aspecto geral. Nós temos que discutir o aspecto específico. Mas para provar que a dificuldade é muito grande para você encontrar um treinador que se dispõe a trabalhar num clube com um elenco medíocre, como esse foi formado pelo Atlético, com a cobrança que o Atlético exerce. Tem algum treinador disponível? Na semana passada, vocês disseram que o Atlético precisava de cabelos brancos, né? Um técnico de cabelos brancos. Chegou para mim algumas pessoas falando assim, por que o Atlético não traz o Luxemburgo? Seria um bom nome? O que vocês acham? Olha, o Vanderlei Luxemburgo foi um grande treinador. Eu conheci pessoalmente quando ele dirigiu o Paraná Clube. E depois ele fez muito sucesso no Palmeiras. O Otacílio Gonçalves, que era do Paraná Clube, consertou o Palmeiras. Ele deu todas as condições ao Palmeiras. Da Parmalat. O Mafuz, acho que foi o advogado do Otacílio. Eu fui advogado do Otacílio. Pois então, e o Otacílio comemorou a contratação dele pelo Palmeiras na minha casa. Ele levou 2 litros de bala 12, que ele gostava. Valmir Gomes, gaúcho, como ele, e o Ortiz, Antônio Augusto Ortiz, amicíssimo nosso dele, também gaúcho. E aí eles levaram o uísque lá, e eu atravessei a rua, morava na Francisco Rocha, fui na padaria Requinte e comprei os salgadinhos. E comemoramos. No dia seguinte ele levou o ponta-direita, né, o Carlinhos, levou o Maurílio. Neves. Enfim, o Otacílio fez um belíssimo trabalho no Palmeiras. Ele que montou a base da Parmalat, foi ele que montou. E daí montou. Preparou o terreno para o Luxemburgo. O Luxemburgo entrou e foi o sucesso que todo mundo sabe. Muito bem. O Vanderlei Luxemburgo, se fosse contratado como diretor de futebol do Atlético, eu aceitaria. Mas como treinador de campo, eu acho que já mudou o futebol. Mudou a forma de você pensar futebol. Eu tenho conversado com muita gente que entende de futebol. O último deles foi o Ricardinho.
campeão mundial, craquíssimo, revelado pelo belo Paraná Clube. Comentarista da Sport TV. Belo né? comentarista. E nós conversamos bastante, né? Nós fazendo fisioterapia juntos, na mesma academia, na Artro. E daí o que aconteceu? O Ricardinho e eu concordamos em tudo. Os porquês, né? Aí vem aquilo que eu tenho falado há tempo. O jogador inculto, o jogador ganhando muito dinheiro, refém de empresários, treinadores mal formados, entendeu? Até a fisicultura hoje é deficiente, porque, por exemplo, o Neymar não vive machucado porque ele não vai no melhor, ele vai nos parça, no fisicultor parça dele. Então é complicado o relacionamento de jogadores, com coisa que o torcedor, evidentemente, não sabe, e eu tampouco. Então você tem que conversar mais com esse pessoal que está no meio, que conversa, que vive o futebol. Então, voltando, como diziam os portugueses antigos, voltemos à vaca fria. Se o Luxemburgo fosse contratado diretor de futebol do Atlético, eu acho que seria um passo adiante. Agora, o treinador tem que ser no nível desse que está fazendo sucesso no Vitória, por exemplo. O Carpini. Está ameaçado já de cair lá. Né? Como é que é? O Carpini está sendo ameaçado de Mas não tem que queda, esperar né? cair. Mas então para lá e contrata. Exato. Porque esse rapaz fez um belo trabalho no Juventude. Exatamente. Não foi bem no São Paulo porque o elenco era muito complicado. Eu estou falando por informações. Eu não estou aqui criando. Eu nem sei quem é. Não lembro. Carpini. Para mim, Scarpini é marca de sapato. Mas dizem que é um ótimo profissional. Então o Atlético que acorde e contrate gente que entende de futebol. Não sei se vocês viram, mas acho que é engraçado a gente comentar até. O Antônio Oliveira foi contratado pelo Sport. Em 20 minutos na estreia dele, a torcida estava chamando de burro. Eu nunca tinha visto isso. 20 minutos da estreia. Como o povo é sábio, né? Eu só quero registrar que o fisicultor lá nosso é o professor Maurício, que muito também bem. Foi jogador. Jogou na Itália e tal. Então, você está nessa fase já, Carneiro? Estou fazendo hidro com o professor Rafael. Eu estou fazendo hidro e físio, Mafuz. E você não fique velha, viu? Porque não é fácil. Achei que ia ser um bodybuilder. Você usa o suco, Carneiro. Você conhece o suco? Suco do quê? Johnny Walker? Não, o pessoal fica brincando ali, né, do suco. Suco são os anabolizantes. Não, mas faz parte. É um desgaste de quadril natural, você tem que se recuperar para evitar o pior. Sim. E daí a informação que eu recebi é que todo homem tem esse tipo de problema a partir dos 65 anos. E as mulheres a partir dos 30 anos. Vê como dá a osteoporose feminina, e é uma realidade. Mas é a vida. É melhor, como dizia o Winston Churchill, é melhor ficar velho do que o outro lado, a outra opção não é boa. Não estar. Vamos falar do Coxa. O Mozart tem uma vitória nos últimos 5 jogos, 2 derrotas seguidas. No Atlético já estaria demitido. Já estaria demitido no Atlético? Já estaria demitido. Está uma pressão grande. O Mozart aparentemente estava corrigindo o rumo do Curitiba. A única diferença, Fernando, do último jogo, o Goiás, para os outros, fora de casa, é que o Curitiba jogava bem no primeiro tempo e perdia no segundo. Uhum. Só que nesse ele conseguiu jogar mal nos 2 tempos. E o Mozart não estava lá também, mas que falta de iniciativa do time. Não, mas isso não... Os jogadores não têm liderança. Claro, ele montou o time. Não diminui a culpa dele. Agora, só que eu ainda teimo em responsabilizar o Mozart pelo que está ocorrendo. Ele está tirando o máximo. Não tem mais o que tirar desse time. Mas, como diz o Carneiro, nem o Papa Leão XIV é capaz de fazer alguma coisa. E o Leão XIV esteve em Curitiba, hein? Esteve em Curitiba, Ponta Grossa e Rolândia. Formação maravilhosa. Em 2004, porque ele é agostiniano. Uhum. E existe um seminário agostiniano na cidade industrial, em Curitiba. Exatamente. E ele veio visitar. E daí foi a Ponta Grossa e foi a Rolândia. Você veja, vá pesquisar, Mafu, numa dessas esse papo ainda é atleticano. Então o caso do Mozart é esse. Mas vai acabar explodindo no coitado do Mozart. Mas seja uma injustiça, né? O técnico. Eu, por exemplo, se eu fosse, né, alguma coisa no Atlético, diretor, eu manteria o Barbieri. Só que eu teria cobrado o Barbieri. Por que ele secou o João Cruz?
Por que ele insistiu com aquela improvisação de zagueiro de miolo na ala direita? Por que não pediu para contratar um ala direito decente e apoiou o Dudu e o Palácios? Então, o diretor de futebol tem essa função. Quem entende de futebol e ocupa esse tipo de cargo, ele tem que cobrar não só do treinador, como dos jogadores e exigir do seu presidente. Então, é isso que falta, esse elo, essa ligação. No caso do Curitiba, o Mozart, evidentemente, ele está indo numa cartilha da própria SAF, ele está integrado num processo. Agora não sabe cartilha do qual da SAF. Porque no Curitiba tem duas. Não, lá. mudou agora, né? É um outro executivo. Eu não sei, não, é uma outra empresa. Não é um outro executivo. É uma outra empresa. É uma outra empresa que está tocando o futebol. Que comprou ações da Tricorp e assumiu a responsabilidade de tocar o futebol. Então você veja que uma sociedade anônima do futebol, que é uma novidade, e o Curitiba, no caso, é a grande novidade do futebol paranaense. Não que os times do interior não estejam já, né? O Maringá, o Londrina, estão indo bem até. O próprio Operário não é propriamente uma SAF, mas é administrado como tal. Porém, no caso do Curitiba, ainda não foi bem assimilado, nem pelo torcedor e nem por nós. Por quê? Porque é um fato novo. Você promulga uma lei, você cria um fato novo, ele leva algum tempo para amadurecer. Então nós precisamos entender isso aí. Veja o drama do Vasco da Gama, as incertezas do próprio Botafogo, que acabou de ser campeão, né? Maravilhosamente, mas está em crise porque não está dando certo o encaixe. No caso específico do Curitiba, nós não conseguimos ainda entender a SAF. Qual é o seu real objetivo? Porque até outro dia, o orador da SAF era o senhor que veio aqui, né? Exato. O genro, não sei de quem lá. Agora não. Justus. Do Justus. Agora é um outro grupo, é um outro cidadão que tem uma outra proposta. Né? Ele já fez uma apresentação. É difícil você trabalhar em futebol, Mafuz? Você ser treinador hoje, seja... O jogador, eu não digo porque eles são empregados dos agentes, dos empresários, não são mais do clube. Cada um tem a sua cabecinha e administrar 30 cabecinhas, imagine a dificuldade que é para o treinador. Então eu estou vendo a situação do Curitiba um pouquinho mais complexa. Muito complexa. Eu não estou ainda em condições de fazer uma avaliação. Ô Mafuz, estamos em 2025, né? Hoje é dia 12 de maio. Você acha que quando foi vendida a SAF do Curitiba, lá em 2023, se não tivesse acontecido a venda da SAF, como estaria o Curitiba? Estaria melhor ou pior? Não, o Curitiba estaria... Nossa, o Curitiba estaria na 3ª divisão hoje. Você acha que estaria? Nossa, o Curitiba... O Curitiba, que ano que foi? 2023. Curitiba, se não recebesse o adiantamento de 30 milhões que recebeu e, na época, um adiantamento da XP... Curitiba não fechava o ano, terminava, encerrava as atividades ali. É evidente que ia ter um desdobramento, uma reação popular, mas o Curitiba não tinha mais a mínima condição de tocar a vida dele. Como o Atlético em 95. O Curitiba não teria condições. Em 95, se não como surge... Como o Coxa em 95 Em também, 95, né? se não surge o Petralha, o Hélio Forneia e o Ademir Adur... Sim. Para salvar o clube, teria acontecido a mesma coisa. Como fizeram o João Alcelli, Edson Moad... Pois é, mas ali já era mais... O Curitiba tinha uma situação melhor que a do Atlético. O Atlético estava totalmente solvente. Bom, meus amigos, vamos chegando aí perto do fim do podcast. Carneiro Neto, 60... Não, mas tem mais do Curitiba. Mais um? Não. Tem mais uma do Curitiba, mais uma gravíssima do Atlético. A do Curitiba, eu acho que nós tínhamos que trazer alguém do Curitiba aqui, dessa turma aí, esse é da Tricorp, esse novo. Será que não seria bom convidá-lo? Eu acho que tem que convidar, porque não dá para entender. A Tricorp, ela vendeu uma participação para essa nova empresa, e é essa nova empresa que está tocando o futebol. Quer dizer, que a Tricorp é apenas a sócia majoritária do negócio. Não, mas não é a que atua diretamente na administração no futebol. Tem que explicar isso para o torcedor, porque
porque o torcedor não tem mais nem a quem reclamar. Não tem mais. Não é mais da Tricorp o problema. Tricorp dá o dinheiro, paga as dívidas, que aliás está pagando e promete pagar até o final do ano. Curitiba zera as dívidas. E o futebol? Quem que está tocando o futebol? Fica o convite para o Lucas de Paula. Eu disse, seria interessante esse rapaz vir aqui. Da Outfield, a empresa. Ele é o CEO hoje do Curitiba. Fica o convite para estar aqui sentando com a gente e conversar, debater. Eu estava assistindo o ontem São Paulo e Palmeiras, e tem um meia do São Paulo chamado Marco Antônio. Eu disse, mas esse rapaz eu conheço. Formado no Atlético. Mas e como é que sobe um jogador desse? E hoje custando 50, 60 milhões de euros. Como é que ele sumiu do Atlético? Quando ele tinha 18 anos. Olha, eu posso estar comentando... Mas tem que pesquisar isso. Eu acho que ele saiu com um contrato não sei. Livre. Pois mas muita gente sai livre dentro do Atlético. E depois aparece na Europa. Tem que ver isso aí. Eu acho que não podem esquecer as coisas. Marco Antônio, né? Marco Antônio, um meia, muito bom jogador, pertence à Lazio hoje. Isso, ele nunca jogou no profissional do Atlético. Fez a base no Atlético. E estão fazendo isso com o João Cruz. Estão desvalorizando o João Cruz, de repente ele vai embora. Ó, pesquisando aqui por cima, teve uma certa briga entre Petralha e a carreira do jogador. O jogador saiu do Atlético. Pois é, sempre existe uma briga do Petralha com o jogador. Ele tinha um contrato de formação e não um contrato profissional, e ele saiu do Atlético. Pois é. Bom, meus amigos, então, para a gente fechar agora, Carneiro Neto, 61 anos de carreira, e Augusto Mahfouz, estávamos fazendo as contas aqui, 56 anos de carreira. 56 anos. Qual que foi a maior aventura que vocês já fizeram juntos, já passaram juntos nesse mundo aí de cobertura e jornalismo esportivo, Carneiro Neto? Houve muitas, né? Nós convivemos muito juntos, né? Além do que, nós nos conhecemos no Jardim da Infância, em Guarapuava, Escola de Aplicação Visconde de Guarapuava. Meu pai era juiz de direito lá e o pai do Mahfouz era comerciante. E nós ficamos amigos desde então, da família dele, inclusive. Frequentei, comi o delicioso quibe da mãe dele. Mas a melhor do Mahfouz comigo aconteceu em Caruaru, no Atlético, em 1995, o Atlético tentando subir para a Série A, e o Mário Celso Petralha havia assumido e pediu a nossa colaboração. A Rádio Cidade tinha uma audiência absurda com a torcida do Atlético, e o Hidalgo era o nosso comentarista. Então o comentarista era o Hidalgo, Valmir Gomes e o Mahfouz. Eu fazia os jogos do Curitiba com o Hidalgo, evidentemente, porque o Hidalgo, o dono da rádio, era o Joel Malucelli. E disse, o Hidalgo tem que ajudar o Curitiba a subir, porque o Carneiro e o Mahfouz vão ajudar o Atlético. E daí ficou assim, então nós fazíamos. E eu transmitia os jogos do Atlético com o Mahfouz de comentarista ou o Valmir. E nesse jogo em Caruaru nós fomos de jatinho, porque o Atlético ia de jatinho, os dirigentes, e nós da Rádio Cidade íamos junto. E lá chegando, fomos para o estádio, para a transmissão do jogo, né? Com o time lá de Caruaru. E era um jogo importantíssimo. O Atlético estava na bica já para subir para a Série A. Só que eu havia feito uma cirurgia de coluna entre a quarta e a quinta vértebra e eu estava em recuperação. Eu não podia carregar peso. Quando nós saímos do carro para ir para o estádio, tinha que subir uma escada para ir lá na cabine. O Remy Tissot, que era o repórter, pegou o equipamento dele e os fios e correu para o gramado. O Mahfouz pegou uma bolsa e disse, essa eu carrego. E daí eu olhei para o lado, o Petralha estava junto conosco e ia assistir o jogo na cabine. O Petralha não me pega as duas e põe nas costas e sobe com o equipamento. Olha aí. Aí eu instalei o equipamento e ficamos o jogo inteiro lá, o Petralha corneteando lá, e nós trocamos ideias e tal, e o Atlético venceu, depois ganhou em Mogi Mirim e subiu para a Série A. Essa viagem de Caruaru foi onde tudo recomeçou, porque eu estava brigado com o Mário Celso e o Aí eu aproximei. O Enio Forné e o Ademir Adur me ligaram. Ó, tem uma vaga no avião, era o avião do Paulo Pimentel. E você é o convidado. Eu disse, eu não vou ir, não vai. Aí eu fui. E o Petralha foi do meu lado como se nada tivesse acontecido na vida. E deu no que deu.
Então, para quem pergunta, né? Teve uma época que vocês Aí conviviam bem. convivimos intensamente. Durou com ele. algum tempo, assim, bastante. Durou algum tempo. A Mafuz. E eu mesmo, né? Eu fui trabalhar na Rádio CBN, a convite do Mário Celso Petralha. Nós tínhamos um bom relacionamento com o presidente da Inepar na empresa, né? O Atilano Holmes Sobrinho, uma figura extraordinária. Então nós tivemos bons momentos, mas depois teve o desgaste de material. E normalmente, daí tem que fazer hidro e físio. Muito bem, meus amigos. Semana que vem estamos de volta com o podcast Carneiro e Mafuz aqui no 12 Esportes. Aquele abraço. Tchau, tchau.